Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre perdeu mais de 20% do orçamento do Ministério Público, com o apoio da Polícia Civil, cumpriram 5 mandados de prisão. Apenas em abril, em média, 6.000 pessoas por dia foram retidas pelas autoridades. Decisão histórica e surpreendente, o governo dos Estados Unidos confirmou que vai apoiar a queda. Os Estados Unidos vai enviar uma equipe de especialistas em dragagem para avaliar o navio. Os agentes da Polícia Civil partem em direção à favela do Jacarezinho, uma das bases da maior concentração de dados de busca e apreensão foram usados em quarta-feira. Que Deus dê paz aos irmãos, que Deus dê paz a quem acompanha essa transmissão em casa, que o Senhor ministre sobre nossas vidas a mensagem que vem da parte dEle, vem da palavra dEle ao nosso coração. Até quando? Até quando é um grito de lamento? Até quando é um grito da alma angustiada? Até quando foi uma expressão em que o pastor Rômulo, junto de outros pastores, mencionaram ao se deparar com as circunstâncias em que nós vivemos hoje. As circunstâncias de pandemia, as circunstâncias de muitas mortes, de muitas perdas, de muito dano. Até quando é um grito de uma alma angustiada diante de Deus? Até quando é a nova série de mensagens em que eu e você, por meio das Escrituras, teremos a oportunidade de aprender que é permitido lamentar diante de Deus, que é possível questionar a Deus, que é possível se colocar diante de Deus e expressar o sentimento de dor, de angústia que o coração está sentindo. Até quando é a série de mensagens que vocês terão a oportunidade de experimentar durante esse mês de maio, aqui na primeira de Campo Grande. Aí eu convido você a abrir as Escrituras no Salmo de número 6, onde nós leremos todo o Salmo. Salmo de número 6, palavra de Deus, está escrito: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e se você puder fechar os seus olhos, para que a gente ore, se coloque diante de Deus, pedindo a Ele que ilumine as nossas vidas. Senhor, misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, desse povo que se reúne em Teu nome, para Te pedir ajuda, para Te pedir socorro, Senhor. Diante das tantas lutas, das tão grandes lutas, misericórdia, Senhor. Misericórdia do nosso coração que há muito tempo anda em sequidão,
necessitado de que o Senhor venha curá-lo, derramar o seu bálsamo sobre ele. Misericórdia de nós, Senhor, pois nós suplicamos por uma intervenção do Senhor em todas as coisas que estamos experimentando, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração e dá-nos a graça, Senhor Deus, de ouvir a sua voz, a tua poderosa voz, que acalma o nosso ser, que acalma o nosso coração. Fala hoje, Senhor Deus, as nossas vidas aqui nessa reunião, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida ela é composta de momentos. Momentos de alegria, momentos de celebração, momentos de tristeza, momentos de angústia. O livro dos Salmos é composto por salmos de louvor e salmos de lamento, salmos de celebração, mas também salmos de angústia, salmos de pessoas que estão com o coração angustiado, de tanto sofrer. Talvez o livro dos Salmos seja o livro que represente melhor a vida humana. Isto porque a vida humana ela é composta de momentos assim, momentos de louvor e momentos de lamento. Ora estamos felizes, celebrando a vida. Outros momentos nós estamos entristecidos, lamentando, angustiados. É a vida. Talvez o livro dos Salmos seja o livro que represente melhor a vida humana, em seus aspectos naturais. Talvez seja o motivo pelo qual esse livro seja o livro em que as pessoas normalmente costumam se identificar com ele. As pessoas se identificam com o livro dos Salmos justamente por isso. Porque abrem, por exemplo, o Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor, e fazem isso num dia, por exemplo, em que a criança nasceu. Que coisa maravilhosa, louvar a Deus, celebrar a vida, e celebramos. Mas existem momentos como esse em que o salmista Davi está experimentando o sofrimento. Momentos em que a angústia toma conta do coração. Momentos em que a vida física, o nosso corpo experimenta a enfermidade. Momentos como esse, a gente encontra em nosso coração a tristeza, a angústia, o lamento. E nas Escrituras, no salmo como esse, a gente se identifica tanto quanto um salmo de alegria, de louvor. Eu senti grande alegria, por exemplo, quando eu visitei um casal muito querido que havia acabado de receber lá na sua casa aquela criancinha linda, havia nascido, recém-nascido. E aí então nós fomos lá para poder orar com aquela criança, orar com aquela família, celebrar a vida. Eu me alegrei com aquela família, que emoção poder pegar aquela criança no colo, orar e agradecer a Deus pela vida. Isso é muito bom para a gente se alegra com momentos como esse. Em outra ocasião, porém, eu senti profundamente, num velório de uma criança de 3 meses, em que a mãe gritava, chorava a perda do filho. A vida, ela é assim, composta de momentos assim. Momentos de alegria, momentos de tristeza. A vida tem momentos duríssimos. E quando eu falo de momentos duríssimos, momentos difíceis, eu não estou falando de períodos curtinhos. Eu falo de longos períodos de sofrimento. Gente que sofre há muito tempo. Outro dia eu conversava com alguém que me dizia: olha, Felipe, já são 20 anos de tais e tais situações que trazem angústia, sofrimento para a nossa família. E aí então essa pessoa continuava dizendo, ela disse que chegou à janela, olhou para o céu e disse: Senhor, já são 20 anos. Em outras palavras, o que essa pessoa dizia era: até quando? Até quando? 20 anos, 30 anos, 1 ano,
2 meses, o sofrimento dói demais. Dia ou anos. Seja como for, o sofrimento, quando toma conta do nosso coração, nos deixa angustiados, nos deixa tremendo diante de tamanhas perdas. Muitas pessoas enfrentam momentos difíceis por muitos anos, e eu não acredito que seja mera coincidência que o livro dos Salmos, composto por salmos de louvor e salmos de lamento, tenha em sua maior parte salmos de lamento, lamentações que são realizadas diante de Deus. A expressão até quando, essa expressão da nossa série, ela aparece pelo menos 30 vezes na Bíblia, 16 delas aqui no livro dos Salmos. Pessoas que estão lamentando, gente que está angustiada e se colocando diante de Deus. Agora, quem vive a experiência do sofrimento, sem conhecer essas expressões de sofrimento que a Bíblia nos apresenta, quem vive a experiência do sofrimento, sem saber que a Bíblia nos ensina a lamentar, leva sobre si um fardo terrível, um fardo insuportável. Esse salmo, o salmo de número 6, ele pode nos conduzir do sofrimento à fé. Esse salmo pode se tornar a nossa oração hoje. Esse salmo de Davi nos ensina pelo menos 3 movimentos da fé enquanto Davi estava experimentando o sofrimento. O primeiro que podemos ver é nos versículos 1 ao versículo 4, Davi pedindo a ajuda de Deus. Davi pede ajuda a Deus. Davi pede para não ser castigado. Davi pede para ser curado. Ele pede para ser salvo por Deus. São petições aqui apresentadas por Davi. E o segundo movimento, nós podemos vê-lo dos versículos 5 ao versículo 7, é o Davi se expressando diante de Deus. São expressões aqui diante do Senhor. Davi está gemendo, ele está chorando, ele está tomado de tristeza. E o terceiro movimento que a gente pode encontrar aqui nesse texto, que a gente pode aprender com esse texto, é que o Davi ele faz afirmações de fé. Do versículo 8 ao versículo 10, Davi afirma que o Senhor o ouviu. Ele afirma que o Senhor aceitou a oração que ele havia feito. Até quando, Senhor? Lamentou o rei Davi. Até quando? É a expressão de quem não aguenta mais sofrer. Até quando é a expressão de alguém que está com o coração muito dolorido. Até quando? É o grito dos discípulos de Jesus, que sofrem pressões e dificuldades, e que podem estar no limite de suas forças, mas tem um caminho aberto para conversar com Deus, para falar com Deus, e poder se aproximar mais dEle. Essa expressão tão maravilhosa que a gente encontra nos Salmos. Até quando? É a nova série que a gente tem aqui de mensagens, que tem como objetivo ensinar a igreja, ensinar para um povo que está sofrendo e que pode experimentar o sofrimento, que existem expressões legítimas de fé para o sofrimento. Expressões legítimas, expressões bíblicas de lamento. E elas são importantes para a nossa vida, portanto. Hoje nós falamos sobre o tema do sofrimento à fé. É do sofrimento à fé que esse salmo pode conduzir o nosso coração. De momentos de angústia a expressões de fé, a movimentos de fé em meio ao sofrimento, do sofrimento à fé. Se por um lado a dor, a tristeza, a angústia, as lágrimas são marcas do sofrimento, quais são as marcas? Quais são as atitudes de fé na vida de quem está sofrendo? Quais são as marcas? Quais são as atitudes de fé na vida de quem está passando por um grande sofrimento? A primeira marca, a primeira atitude de fé na vida de alguém
que está sofrendo, e a gente encontra aqui no texto bíblico, é a da petição. A primeira atitude de fé que a gente encontra nesse texto é do versículo 1 ao versículo 4, é a petição, são as petições. Vemos nos versículos de 1 a 4, Davi pedindo ajuda de Deus, socorro de Deus. Vejam essas expressões, perceba, não me castigues, do versículo 1 ao versículo 4, misericórdia, cura-me, volta-te, livra-me, salva-me. São pedidos do Davi, do rei Davi, diante de Deus. Quem vive a experiência do sofrimento e não conhece essas expressões, leva sobre si um fardo terrível. Leva um fardo terrível sobre si. Nós não somos capazes de suportar tamanha dor, tamanha angústia, sozinhos. A vida é cheia de momentos difíceis, e negar o sofrimento, negar a existência do sofrimento, não nos isentará de sentir dor. Negar a existência do sofrimento não nos isenta de experimentar a dor. Os últimos anos têm sido difíceis, os últimos meses têm sido muito difíceis para nós, igreja, povo de Deus. Quantos motivos nós temos para lamentar. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão nosso aqui da igreja, que estava assim incomodado, entristecido, porque dentro desse período da história, algo que ele nunca havia visto, tantas mensagens no grupo de WhatsApp da nossa igreja, em que o tema central é morte, em que o tema central é o luto de pessoas. São mensagens diárias quase, de pessoas próximas a nós, que estão padecendo, gente que está sofrendo, gente que está morrendo. E aí eu recebi essa mensagem de alguém que falava: olha, esse tempo está muito ruim, está muito esquisito, está muito difícil. Isso é uma expressão que invoca essa ideia de até quando? Por isso essas expressões estão sendo colocadas diante da igreja, diante de você que acompanha a transmissão. Expressões como essa, até quando? Expressões como essa, cura-me, volta-te, Senhor, salva-me. O que nós podemos aprender com esse salmo? O que podemos aprender com a experiência de profundo sofrimento na vida de Davi? Aprendemos com esse salmo, em primeiro lugar, que é permitido pedir a Deus. Quem está passando por sofrimento, quem está experimentando o sofrimento, tem livre acesso para pedir a Deus, para que Deus possa agir. Olha essas expressões que o texto apresenta para a gente, do versículo 1 a 4. Não me castigue, Senhor. Misericórdia, cura-me, volta-te, livra-me, salva-me. Essas são expressões do rei Davi diante de um grande sofrimento, de um contexto em que ele vinha sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria tomar o seu trono, e para tomar o seu trono tinha que matá-lo. Então Davi foge do seu filho. Além dele experimentar a traição, a perseguição, ele ainda sofria com o abandono dos seus amigos. Ele sofria também com uma enfermidade. Quantas circunstâncias que assolam a vida deste homem, que não aguenta mais, e no limite da dor, ele grita: até quando, Senhor? Ele pede: vem me socorrer, cura-me, salva-me, livra-me, volta-te. Agora, por que, diante de um texto como esse, a gente aprende que a gente pode pedir? E por que podemos pedir? Por que podemos insistir diante de Deus, pedindo a Ele que seja misericordioso conosco? O versículo 4. Olha para o versículo 4, para que a gente compreenda a base dessas petições que Davi vem apresentando diante de Deus. O versículo 4 diz: salva-me. Salva-me por causa de quê? Do teu amor leal. É por causa do amor
leal de Deus. É por causa da aliança, a aliança de amor eterno que o Senhor Deus estabeleceu, que o Senhor Deus fez com Davi. É por causa disso que ele clama, é por causa disso que o Davi suplica diante de Deus. A base das petições de Davi é o amor de Deus, e Deus não muda. Deus não muda, Ele é fiel, Ele não muda quando as circunstâncias mudam. Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. Davi, embora tivesse pecado diante de Deus, Davi, embora estivesse sendo assolado pelas circunstâncias, ele sabia que o amor de Deus não poderia mudar. O amor de Deus não muda, Deus permanece o mesmo, e é por causa do amor de Deus, por causa desse amor eterno, que nós podemos suplicar, nós podemos pedir a Deus. O amor de Deus é a base da petição de Davi. Nada nesse mundo muda o amor de Deus. Nada nesse mundo muda o amor de Deus. Davi sabe que Deus tem uma aliança com ele. Por outro lado, o Davi, ele está vivendo a experiência do sofrimento. Por outro lado, o Davi está vendo que as coisas não vão bem. Ele sabe do amor de Deus, ele sabe que Deus é poderoso, que Deus, ele tem um amor, tem uma aliança com ele. Por outro lado, Davi está vivendo, tendo a experiência do sofrimento, da dor, da angústia. Então, o até quando de Davi, essa expressão que aparece no texto, é o grito de um protesto que surge do chocante contraste entre o que Davi sabe e o que ele está vivendo. É um contraste muito grande. Ele sabe do amor de Deus, ele sabe da aliança de Deus. Por outro lado, quando ele olha para as circunstâncias, quando ele percebe a dor que ele está sentindo, a dor de sua alma, então ele grita: até quando? Protestando diante de Deus. Por isso nós podemos insistir com Deus. Por causa do amor de Deus, nós podemos clamar a Ele. Daí, o Salmo 107, primeiro versículo, talvez ele comece a fazer sentido para a gente. O texto diz: deem graças ao Senhor por causa da sua bondade, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças porque o amor de Deus dura para sempre. Para sempre. Nós podemos nos colocar diante de Deus, porque somente Ele pode mudar as circunstâncias, transformar a nossa realidade. A primeira marca, a primeira atitude que a gente encontra aqui no texto, na vida de quem está sofrendo, é a petição, é o pedido. A segunda marca de fé é a própria expressão de sofrimento. A segunda marca que a gente encontra, a segunda atitude de fé em meio ao sofrimento que a gente encontra aqui no texto, é a própria expressão de sofrimento. Há quem diga que a fé seja um sentimento, um erro. A fé não é sentimento, Daí, dessa premissa de que a fé é um sentimento, surge a ideia de que ter fé é estar de bem com a vida. Ter fé é estar alegre. E por outro lado, se eu estou triste, se eu estou angustiado, isso significa ausência de fé, ou então fraqueza espiritual. A fé, ela não é um sentimento, e por isso muitas pessoas são privadas de chorar, privadas de expressar a dor que estão sentindo. Um exemplo, um filho que tinha o pai na UTI, eu vi essa situação, de um filho que tinha o seu pai na UTI, e ele chorava, ele lamentava, ele sentia dor, ele tinha medo de perder o pai, e ele chorava, e por outro lado, ele tinha pessoas, familiares, que diziam para ele: tenha fé, levanta dessa cama,
Esse tipo de fala é dita como se o choro fosse um sinal visível da ausência de fé ou de fraqueza espiritual, quando na verdade é o contrário, são expressões de fé, o choro, o lamento, chorar, inundar uma cama, tudo isso faz parte, é a expressão de fé, não há erro nisso, não há pecado nisso, não é ausência de fé uma pessoa chorar por causa de uma situação que lhe causa dor, que causa sofrimento. Eu vi uma mulher sendo repreendida dentro da sua própria igreja. Dentro da própria igreja, ela era repreendida porque em um dado momento, numa reunião de oração, ela disse: eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais viver assim. E ela dizia isso porque ela tinha o filho dela há muitos anos envolvido no tráfico de drogas. E porque ela tinha o filho envolvido no tráfico de drogas, ela não conseguia dormir, porque quando ela deitava para dormir, ela ficava aguardando o telefone tocar com a notícia de que o filho dela tinha sido assassinado. Ela ficava esperando isso todos os dias, lamentando essa situação, sofrendo por essa situação. E que pecado há nesta mulher ao dizer: Senhor, até quando? Que erro há nisso? Lamentar uma situação que traz dor para o nosso coração. Não há erro nenhum, não há pecado nenhum em se colocar diante de Deus e expressar o que de verdade estamos sentindo. Ou vocês esqueceram do Salmo 139? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu conheces, Senhor. Eu posso expressar com palavras, eu posso verbalizar o que eu estou sentindo diante de Deus. Até quando, Senhor? Eu posso chorar na presença de Deus. Eu posso lamentar na presença de Deus. Não há erro nisso. Olha para o texto, versículos 5 a 7. Davi expressando tudo o que ele sentia. Versículos 5 a 7. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Isso aqui são expressões de dor. Isso aqui são expressões de sofrimento. Nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, o que legitima as nossas expressões diante de Deus. Eu posso me expressar com a dor diante do Senhor. Eu posso me expressar com o lamento diante do Senhor. Se expressar diante de Deus se trata de um exercício de fé. Expressar o meu sofrimento é também um exercício de fé diante de Deus. O cristianismo não nega o sofrimento. Pelo contrário, ele é a expressão legítima daqueles que amam a Deus. O sofrimento é uma expressão legítima de quem ama a Deus. Jesus sofreu e amou a Deus até o fim. O sofrimento é uma expressão legítima para quem ama a Deus, para quem teme a Deus. A gente encontra aqui dos versículos 5 a 7, Davi questionando a Deus: o Senhor vai esperar eu morrer? O versículo 5, entre os mortos, quem te louvará? Ele estava com outras palavras dizendo, essa expressão tem essa ideia, essa conotação: o Senhor está esperando eu morrer, Senhor? O que o Senhor está esperando para transformar essa situação? Olha para o texto e veja expressões de choro. Davi está chorando. Ele está exausto de tanto gemer, de tristeza, e que toma o seu coração, toma a sua vida. Esse salmo ensina que pessoas como Davi, que amam a Deus, podem se expressar diante dele. Podem se expressar diante do Senhor. Ao contrário do que
Muitos pensam, o choro não é um sinal visível de fraqueza espiritual. O choro não é um sinal visível da ausência de fé. O choro é uma expressão humana. E nós podemos chorar na presença de Deus. Nós podemos sentir essas angústias diante de Deus. A Bíblia está cheia dessas expressões de sofrimento, de gente que sofreu diante de Deus. E elas nutrem o nosso vocabulário para que nós possamos lamentar diante de Deus. Elas preenchem o nosso vocabulário de lamentações diante de Deus. Até quando? Socorre-me, misericórdia, salva-me. São expressões de lamento, são pedidos da alma angustiada diante de Deus. Gente, o choro, o lamento, é a voz da fé lutando para sobreviver diante de uma situação difícil. O choro, o lamento, é a voz da fé lutando para sobreviver em meio a situações que não têm explicação. Por que, Senhor? Perguntava aquela mãe em cima daquele pequeno caixão no velório. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Essas são expressões, é o grito da fé, lutando para sobreviver diante de algo que não tem explicação. É a fé lutando para se manter dentro de um coração que está angustiado, dolorido. Gente, eu quero deixar aqui novamente, retornar a essa questão. Não é errado. Não é errado se expressar diante de Deus. Você pode falar com Deus. Você pode gritar com Deus. Questionar a Deus, se colocar diante dEle e falar, eu não aguento mais, Senhor. Você não precisa ter medo de Deus para fazer isso. Ele sabe muito bem o que é sofrimento. Ele conhece sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Então, se você estiver angustiado da alma, você pode se colocar diante dEle e se expressar com tudo o que você está sentindo. Ele é Deus que compreende. Ele é Deus que conhece sofrimento. E você pode se colocar diante dele e se expressar diante do Senhor. Pedir e se expressar são atitudes de fé em meio ao sofrimento. Em primeiro lugar, a gente viu aqui Davi pedindo a ajuda de Deus. E agora, que se expressar não é nenhum erro, não é nenhum pecado diante de Deus. A terceira atitude, a terceira marca diante de Deus é a afirmação de fé em meio ao sofrimento. A afirmação que Davi faz diante do sofrimento que ele está experimentando. Os versículos 8 a 10, o Davi afirma, ele faz a sua confissão de fé, ele apresenta aquilo que ele crê diante do sofrimento. Nós vimos ele pedindo ajuda, misericórdia, cura-me, Senhor. Nós vimos ele expressando diante de Deus a sua angústia, questionando a Deus. E agora a pergunta é, o que a gente pode aprender com esse salmo? O que a gente pode aprender com o que a gente está vendo aqui até então? Nós aprendemos a confiar em Deus. Os versículos de 8 a 10, Davi fazendo afirmações de fé. O Senhor ouviu o meu choro. Que expressão maravilhosa. Que expressão de fé para quem está sofrendo. O Senhor ouviu o meu choro. Aqui tem que existir uma convicção profunda. Porque Davi sabia que embora ele estivesse sofrendo, que embora ele estivesse lamentando, chorando, angustiado, Deus era presente com ele naquele momento. Porque só ouve quem está perto. Deus estava perto de Davi. E Davi tinha certeza disso. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele enquanto ele chorava, enquanto ele lamentava. Deus está perto e Davi sabia disso. Deus estava perto dele enquanto ele chorava, enquanto ele lamentava.
A segunda expressão de fé que a gente encontra aqui, a afirmação de fé, é que o Senhor ouviu a minha súplica. A súplica é um pedido feito com profunda e sincera humildade diante de Deus. Quem está sofrendo, gente, quem está passando por essa angústia, não tem que se sustentar em orgulho, não. É suplicar, é se humilhar diante de Deus, é se colocar diante de Deus e falar: chega, Senhor, eu não aguento mais. Por favor, me ajuda, eu não consigo sozinho. São súplicas que o Davi fazia diante de Deus e que ele tem a convicção de que o Senhor o ouviu suplicando diante dele. Choro e súplica são as duas primeiras atitudes de fé que a gente viu aqui. O choro como uma expressão, a súplica como uma petição diante de Deus, as atitudes de fé. A pergunta é: por que podemos agir dessa maneira diante de Deus? Por que eu e você podemos agir dessa forma diante de Deus? Porque apesar do choro ser a nossa única expressão de dor, apesar de não sabermos orar como convém, ainda assim, Deus ouve. Apesar da gente só ter o choro, apesar da gente só ter o lamento, uma oração como essa: até quando, Senhor? Apesar da gente só ter isso, as Escrituras mostram para a gente que apesar disso, Ele ouve a gente. Ele ouve a gente. E nós podemos nos expressar assim diante de Deus: o Senhor aceitou a minha oração. Essa é a terceira afirmação que o Davi faz aqui de fé. O Senhor aceitou a minha oração. Até quando? Nós não precisamos ter medo de dizer isso. Quando eu e você estivermos passando pelas águas ou pelo fogo do sofrimento, até quando? Nós não precisamos ter medo de dizer isso diante de Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Esse é o grito da fé, lutando para sobreviver em meio a questões inexplicáveis, em meio a situações de sofrimento em que pastor nenhum, ninguém poderá te dar explicação. Por que, Senhor? Você não precisa ter medo de dizer isso diante de Deus. Esse é um meio, é um caminho para eu e você podermos nos relacionar com Deus. É um meio, um caminho para relacionamento com Deus. Se a Bíblia mostra para a gente, dentro do livro dos Salmos, que os salmos são compostos de louvor e de lamento, o lamento também é adoração. Lamentar também é adorar a Deus. Lamentar é se humilhar diante de Deus e adorá-lo pelo que Ele é. Ele é Deus forte, poderoso para salvar. Ele é Deus, Ele é santo. E porque podemos ter certeza de que o Senhor aceita a nossa oração? Porque eu posso ter certeza que o Senhor ouve e aceita essa minha oração? Eu posso responder da seguinte maneira: porque Ele escolheu sofrer até o fim para nos aceitar. Ele escolheu sofrer para nos aceitar. Ele tomou sobre si o sofrimento para nos aceitar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, do versículo 3, a gente vai notar algumas expressões do sofrimento de Deus, do sofrimento do Senhor Jesus. Isaías 53, do versículo 3 em diante, algumas expressões
do sofrimento de Deus, do sofrimento de Jesus. Talvez você se identifique, talvez você observe nessas expressões o sofrimento que você tem vivido. Veja, a respeito do próprio Deus, Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele foi castigado por Deus. Por Deus, atingido e afligido. Vocês lembram do primeiro versículo do Salmo 6? O pedido de Davi: Senhor, não me castigues na tua ira. Por que eu posso pedir isso a Deus? Porque Ele foi castigado. É com base no amor de Deus. É com base no amor leal provado naquela cruz, experimentado naquela cruz. Castigado por Deus atingido e afligido. Foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, foi levado para o matadouro, com julgamento opressivo ele foi levado. Ele foi eliminado da terra dos viventes, foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, embora não tivesse cometido violência nenhuma, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, levou o pecado de muitos. Por quê? Porque eu posso ter certeza de que o Senhor aceita a nossa oração. Porque Jesus escolheu sofrer para aceitar-nos. E Ele experimentou o sofrimento para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante dEle. Porque na cruz, o Senhor Jesus Cristo, Ele gritou como um de nós grita quando se sente distante da proteção de Deus. Ele gritou como um de nós grita quando se sente sem o cuidado de Deus, sem a proteção de Deus. Ali na cruz do Calvário, Ele gritava: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A expressão da dor num grito de sofrimento, para que eu e você pudéssemos ser aceitos, para que eu e você pudéssemos dizer diante de Deus com confiança: Senhor, não me castigues, Senhor, cura-me, Senhor, misericórdia. A nossa oração ela é aceita pelo que Ele fez, pelo que Ele viveu, pelo que Ele experimentou. Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. A convicção que eu e você podemos ter é baseada no amor leal, é baseada na vida de Jesus, é baseado na entrega de Jesus. É por isso que pedimos, porque confiamos. É por isso que pedimos, porque sabemos que Ele tomou sobre si a nossa enfermidade. Por isso pedimos para ser curado. Nós pedimos para ser salvos, porque Ele se entregou, Ele derramou a sua vida, morreu em nosso lugar.
É por isso que nós podemos nos expressar diante de Deus, porque Cristo na cruz expressou a sua dor, porque Cristo na cruz, Ele experimentava o sofrimento e não escondia de ninguém, antes pelo contrário, Ele humilhava Satanás e as potestades malignas, ali Ele derrotava todo o mal, ali na cruz, experimentando o sofrimento. É por isso que podemos ter confiança. Nós podemos gritar como Davi gritou. Nós podemos gritar como o Senhor Jesus gritou. Porque as experiências se tornam difíceis durante a nossa caminhada. A experiência de sofrimento pode nos levar a angústias e dores profundas. Que o lamento seja adoração na nossa vida. Que enquanto você estiver lamentando, a sua consciência esteja ativa. Que você esteja consciente de que enquanto você está lamentando, você está adorando a Deus. Como se você estivesse louvando nos momentos de alegria. Lembre-se, eu quero concluir aqui, de modo com que isso fique marcado no seu coração e na sua mente, que você volte para casa lembrando disso, que se você estiver passando por um momento de sofrimento, ou que você venha passar por um momento de sofrimento, você pode pedir a Deus, para Ele te livrar, você pode chorar, por não estar aguentando mais, e você pode confiar, que em meio a todo o sofrimento, Ele te ouve.